Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs, com muita alegria, com muita satisfação, com sentimento de gratidão em nossos corações. Vamos adorar, vamos engrandecer ao Senhor Jesus Cristo, pois o nosso Rei ressuscitou dentre os mortos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, do verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia: assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Fariseus da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, sim farei que venham adorar, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei. Eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conservo o que tens para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. As oportunidades que o Senhor nos concedem devem ser aproveitadas. Nós que temos sensibilidade ao Espírito Santo, conseguimos perceber. Estamos em constante oração, estamos em busca constante, e quando estamos em busca constante com o Senhor, sabemos que Ele tem um jeito diferente de agir. Se estamos verdadeiramente sensíveis ao Espírito Santo, nós vamos perceber que são os caminhos, as brechas de oportunidade que o Senhor vai concedendo às nossas vidas. Confesso que esta semana eu tive esta sensibilidade e o Senhor, a hora é agora, dá o bote, pula, agarra a oportunidade, a porta, a brecha que o Senhor está concedendo para a sua vida. Algumas amarras serão desatadas nessas oportunidades. Esse é o jeito de Deus agir. Deus trabalha a curto, a médio e a longo prazo. Deus às vezes trabalha de forma instantânea, Deus trabalha às vezes a longo prazo, como foi na vida de Abraão. Deus trabalha assim de forma instantânea no que diz respeito às salvações de emergência. Deus tem o seu jeito de agir. E quando observamos nos dias de hoje, a facilidade com que temos ao conhecimento, à informação, pelas tecnologias que nos são propostas na internet, ficamos impressionados, né? Cursos que a gente tem vontade de fazer, mas às vezes não sobra tempo. Quando a gente trabalhava lá na fábrica, né? Entrava às 7 horas da manhã, saía às 17 horas, às vezes não tinha um tempo de fazer um curso. Hoje você encontra esses cursos aí na internet, no YouTube, tem sempre gente disposta a compartilhar o conhecimento adquirido com a gente, e nós temos que aproveitar as oportunidades. Hoje encontramos também o que está acontecendo em todo o meio evangélico. Podemos ir para igrejas reformadas, tradicionais, podemos ver até mesmo dentro das seitas, aquelas que se desprendem um tanto da ortodoxia, das doutrinas fundamentais, e vão buscando novas tendências, vão buscando novas influências, com o intuito de arrebanhar, congregar mais pessoas. Vamos estudando métodos, vemos uma diversidade de comportamentos, de conhecimento sendo transmitido, e nós, pelo poder do Espírito Santo, fundamentados na Palavra de Deus, temos que avaliar o que é bom e o que é mal. No que diz respeito ao acesso das pessoas ao cristianismo, é muito importante observar como o Evangelho está sendo transmitido e entregue a essas pessoas que chegam ao Evangelho. Veja que a igreja de Filadélfia, ela foi forjada na prova, na luta, na perseguição, e o nosso Deus tinha um plano. Utilizou-se dos mártires da igreja de Filadélfia, de sua fidelidade,
ali próximo a uma sinagoga de Satã, onde as tramas contra a igreja eram tramadas, existiam falsos judeus dissimulados ali, agentes do mal que lutavam contra a igreja, sem contar que o maior de todos, Domiciano, o anticristo, um dos anticristos, perseguia e matava os filhos de Deus. E veja que essa igreja, como eu disse, foi forjada ali na perseguição, na prova, e ela nos traz grandes exemplos. Veja que o Senhor Jesus, o Espírito de Cristo Jesus, faz questão de destacar as boas obras que eram praticadas neste período, enquanto a igreja era perseverante na prática de boas obras. O testemunho deles nos serve de referencial. Veja os nossos irmãos na Síria, veja que situação delicada. As grandes instituições e a grande organização ONU se cala diante do que está acontecendo na Síria. Poucos pastores têm se destacado a falar sobre isso. E o que nós temos que fazer? Clamar e suplicar, porque somente assim suplicando, é que o nosso Deus ali vai atuar com certeza, se possível for, como nos diz o escritor de Hebreus, até no derramamento de sangue o Senhor dará força para que neste derramar, neste sofrimento, o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado no sofrimento. Que é de algo de maravilhoso. Os cristãos têm essa perspectiva. Nós temos a perspectiva de que a morte é apenas um detalhe, uma fase das nossas vidas, porque nós cremos que já estamos ressuscitados em Cristo Jesus. Nossa vida aqui é passageira, nossas conquistas, nossos bens, tudo ficará nessa terra. Nós aguardamos novos céus e nova terra, aguardamos um novo corpo de natureza imperecível, e a morte é apenas um detalhe para nós cristãos. Como eu disse, como o Evangelho está sendo pregado para as pessoas hoje, né? Hoje em dia nós vemos uma seleção de assuntos que são tratados, assuntos motivacionais, assuntos de massagem de ego. Vemos que influências e tendências do empreendedorismo muitas vezes estão sendo utilizadas, até bagagem esotérica, né? Da teosofia, da cabala. Hoje até alguns neopentecostais aí, eu não vou citar nome, né? Eles usam números cabalísticos, vão consultar no misticismo judaico datas boas com relação à data de nascimento, que seriam datas boas para plantar, para poder investir, números da sorte, parecem números da sorte. Então veja a que ponto chegam as coisas, né? Saber invocar o anjo certo na tribulação certa, como é o nome do anjo que guarda a sua vida, e por aí vai. Tem pessoas que se dedicam a isso. Vamos confiar na palavra que os anjos de Deus, os anjos do Senhor, eles trabalham e ministram por aqueles que hão de herdar a salvação. E todas as vezes que invocamos o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor envia sim anjos para nos trazer amparo e assistência. Temos que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo nas aflições, e assim seremos salvos, para que a honra e a glória seja ao Senhor Jesus Cristo, o Criador dos anjos, e não ao anjo que está te protegendo, né? O anjo, não cabe a nós sabermos o nome do anjo. Por isso que a Bíblia fala pouco de nomes de anjos, a não ser do arcanjo Miguel, guarda de Israel. Caso contrário, a gente não vê o anjo Gabriel, que anunciou o nascimento do Messias, mas não vemos a Bíblia citar nome de anjos. Imagine se citasse alguns, né? Iam receber toda a honra, toda a glória, e por aí vai, né? Então veja como o Evangelho está sendo divulgado nos dias de hoje, na pós-modernidade, quando contrastamos lá com a igreja primitiva, como o Evangelho era pregado. E os ensinamentos, basta nós lermos as epístolas gerais, as cartas paulinas, nós vemos uma preparação, um engajamento dos apóstolos a estarem, de certa forma, preparando a igreja para momentos difíceis. Veja que o Senhor Jesus Cristo, ele destacava isso, principalmente para os 12, para que nenhum deles se perdesse. Infelizmente, um se perdeu, né? Tiago, que era um dos discípulos mais íntimos, também morreu cedo após a ascensão do Senhor Jesus Cristo.
Ele preparava os discípulos para as prisões, para as dificuldades. Ou seja, ele explicou a todo instante a responsabilidade de que tínhamos com a comunhão com ele e também de carregarmos a nossa cruz, dos desafios que fariam parte da nossa vida, que temos que enfrentar. Hoje eu vejo, por parte assim das mensagens que estão sendo pregadas, principalmente isso deveria ser pregado em dia de ceia, em que é o dia em que as grandes catedrais, as igrejas conseguem reunir o povo, conseguem reunir os membros da igreja. Pouco se fala sobre o inferno, pouco se fala dessas doutrinas fundamentais que mostram, que falam acerca do juízo de Deus, né? Vemos muito triunfalismo, muita massagem de ego e pouco acerca do inferno. E Satanás não brinca em serviço, ele levanta pseudo-denominações cristãs, que se dizem cristãs, mas que negam a divindade do Senhor Jesus Cristo, negam o seu sacrifício, negam a sua divindade, negam que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor, e negam a existência do inferno. E eles vão lá, todos os finais de semana, lá, dias selecionados da semana, batem palma na porta da casa da pessoa e levam lá o falso evangelho. Outros ali vão negar a doutrina da expiação, que é fundamental, sem a cobertura do sangue, que o escritor de Hebreus lá nos enfatiza, capítulo 10, a sua carne foi rasgada e abriu o véu. A importância do sacrifício, de passar pelo sacrifício para poder ter acesso ao lugar santíssimo. O véu foi rasgado quando a carne de Cristo padeceu na cruz do Calvário, quando o seu sangue foi derramado. Existem doutrinas fundamentais que são distorcidas por credos religiosos. Então é complicado. O nosso Deus, o Santo Espírito, tem uma forma toda especial de tratar e lidar com tudo isso e selecionar até mesmo das seitas os seus filhos. Que às vezes a pessoa passa um tempo ali naquela denominação onde tem uma doutrina errada e no tempo certo a pessoa amadurece para compreender a verdade. Todos nós estamos aprendendo um pouco da verdade a cada fase das nossas vidas. A cada dia prosseguimos em conhecer ao Senhor. Você tem que desejar no seu coração a liberdade. Tudo você tem que desejar. Desejar o Senhor, o conhecimento do Senhor, desejar manter a sua família. Basta você perder convicções, princípios e valores e o desejo, automaticamente o inimigo vai pondo uma cunha e vai afastando você de bênçãos conquistadas. Por que você acha que Israel perdeu a terra? Perdeu parte da sua terra? Porque foi negligenciando a comunhão com Deus e transgredindo a lei, o código mosaico. E aí vemos que situação terrível, né? Como o inimigo cresce rápido, se multiplica como um coelho, e depois se livrar de problemas não é uma situação fácil. Algo que nós devemos pensar, dentre todas essas doutrinas que estão sendo pregadas, é acerca da existência do inferno. Essa semana eu vi o testemunho de um jovem, hoje pastor, né, o testemunho dele na fase de jovem, e ele pastor, ele contando lá que ele era jovem, e Deus tinha um plano na vida dele, né? Ele não tinha uma comunhão muito íntima com Deus, e num momento delicado da sua vida, lá estava ele lá com seus amigos surfistas, né? E de repente um cardume de tubarões tigre, o tubarão tigre é até mais feroz, né? Mais carnívoro, mais agressivo do que o tubarão branco, né? E eles são grandes, muito grandes mesmo. Ele conta que vê aquele cardume de tubarões tigre e os tubarões pegaram as pernas de alguns dos nadadores, né? Outros conseguiram chegar até a margem, né? A um local mais raso ali, e conseguiram escapar. E ele viu que não ia dar tempo dele escapar. E aí o que ele fez? Ficou em cima da prancha quietinho ali, e ele vendo o submarino passar por baixo, aqueles grandes tubarões tigre, né? Bem maior do que a prancha que ele estava, hein? E a prancha dele era grande. O tubarão bem maior, aí de repente veio um e abocanhou a prancha. Aí ele caiu, ele afundou, né? Começou a afundar, e aí o tubarão veio e mordeu a sua perna. Abocanhou sua perna e falou: perdi minhas pernas. Que nada, o tubarão largou. Ameaçou de morder, mas não mordeu ao ponto de decepar as suas pernas.
E aí ele viu um grande livramento de Deus, né? Ele conseguiu chegar até a margem e ele conta esse testemunho. E aí Deus foi dando mais experiências para ele. Eu achei que coisa maravilhosa, né? Quando Deus tem um plano na vida da pessoa. Por isso que eu citei alguns instantes atrás que o nosso Deus tem uma forma toda especial de trabalhar na vida dos seus eleitos, né? Muitos hoje, neste exato momento, estão lá encobertos pela cegueira das seitas. Mas Deus tem um plano. Não sabemos o dia de amanhã e nem a conjectura que vai envolver aquela pessoa para que ali o Senhor possa trabalhar, moer, agir de alguma forma e aquela pessoa venha a reconhecer a misericórdia de Deus, né? Reconhecer a misericórdia. E aí ele estava tecendo algumas ilustrações, esse surfista, hoje pastor, né? Acerca do inferno, coisa terrível. Ele falava, né? Ele comentando, que situação terribilíssima. Nós temos nessa terra momentos de descanso, né? Graças a Deus eu tive uma noite muito agradável, acordei cedo para orar, mas tive ali no mínimo 6 horas de sono que me ajudaram a recompor as minhas forças. A palavra de Deus nos revela, como assim ele citava nas escrituras, citava no testemunho, falam que no inferno não tem descanso. É incessantemente os vermes ali comendo, incansavelmente ali, incessantemente a chama ardendo e não existe mais cronômetro. Coisa que a gente não valoriza, né? Não encontramos tempo muitas vezes para ouvir a palavra de Deus. Vemos uma mensagem como essa às vezes lá no YouTube, a pessoa não quer dedicar 15 minutos para ouvir o pastor Fernando pregar ou qualquer outro pastor, né? As pessoas não abrem mão. Imagine agora a questão da eternidade, onde não tem mais cronômetro. A pessoa, se usasse a contabilidade, muitos estão lá há séculos lá sendo torturados porque morreram distante da cruz, distante do Senhor Jesus Cristo. Tempo incalculável, não existe mais cronômetro no inferno. Dor incessante, queimaduras intensas incessantemente, sem contar a dor do remorso. Imagine a dor do remorso. Quantas oportunidades me foram oferecidas e eu as desprezei por conta do meu pecado e das minhas práticas. Veja que não é brincadeira. E a oportunidade que temos é essa agora, de reconhecer que Jesus Cristo é a salvação. Hoje, um evangelista vem e lhe oferece Jesus com amor. Aceite o Senhor Jesus Cristo. O Senhor do Universo, Criador, pede uma oportunidade de entrar na sua vida. Quando a pessoa chegar na realidade, na verdade da existência de um local de condenação, aí será tarde demais. A chance que temos se encontra enquanto há fôlego de vida em nosso corpo. Temos que encontrar o tempo de reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e confessar com as nossas bocas, trazendo a boa nova de que Ele ressuscitou dentre os mortos. Senhor Jesus Cristo, nessa manhã queremos Te adorar, Te exaltar, Te engrandecer, Te glorificar. Tu és o nosso Rei, Tu és a nossa esperança, o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Visita o nosso interior. Neste momento, em nossas consciências, vai quebrando, destruindo toda a seta de incredulidade, toda a construção de incredulidade, toda a resistência do nosso ser, as práticas que te entristecem, ó Santo Espírito. Te suplicamos neste momento, entra no nosso interior, trata as nossas feridas, cura, Senhor Jesus Cristo, toda raiz de amargura, tudo que possa estar causando dor e desconforto. Senhor Jesus Cristo, Teu castigo nos trouxe a paz. Pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Senhor Jesus Cristo, Te clamamos nessa manhã. Visita com misericórdia, com Teu poder. Quebra as cadeias, Senhor Jesus Cristo. Nos proteja com o fogo do Santo Espírito. Nos guarde até o fim. Nos proteja, Senhor Jesus Cristo. Afasta todo o mal nessa manhã. Que os inimigos do Evangelho, os inimigos da Tua igreja, sejam repreendidos, afugentados pelo fogo do Santo Espírito. E nessa manhã, a remanescente cristã Filadélfia reconhece e adora o Deus Altíssimo. Reconhece e adora ao Senhor Jesus Cristo. Reconhece e adora o Santo Espírito.
nesta manhã de domingo, louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou dentre os mortos.